né? Eu vou ler uma escritura e vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que, não sei se o tempo vai dar, mas eu queria comentar sobre isso. A mensagem está em Jeremias capítulo 17, no versículo 9. Escute bem o que o profeta Jeremias está falando. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas ações. Vamos fechar nossos olhos, né? Bondoso Deus, Tu, Pai, nos conhece profundamente, Pai. Muitas vezes não conhecemos os nossos corações, Pai. E muitas vezes pedimos, Pai, proteja, nos guarde, restaura e ajude nós a poder vencer a nós mesmos, Pai. Por isso, essa noite, Pai, direcione os nossos pensamentos para a Tua palavra e que o Espírito Santo possa fazer morada dentro do nosso coração. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando o profeta Jeremias fala essa expressão, se a gente levar isso para casa e meditar nesses dois versículos que está em Jeremias 17 e no capítulo 9 e 10, isso é muito profundo, irmão, porque ele vai dizer, enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Só escuta o que ele está falando. Quem o conhecerá? Daí quando ele usa essa expressão assim, ó, quem o conhecerá? No segundo versículo, no verso 10, ele vai dizer, eu, o Senhor. Então, Deus conhece, esquadrinha o coração e conhece os teus pensamentos. E isto para dar cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Você percebe que Deus está dizendo, eu consigo ver o que está dentro do teu coração, eu sei o que está dentro do teu pensamento e esquadrinho isso para dar o benefício daqueles que a gente sabe hoje, né, no Novo Testamento, que ama ao Senhor. Esse é um ponto muito fino, irmão, que a gente se depara com isso. Eu queria ler algumas mensagens do irmão Brana sobre determinados assuntos que eu tinha grifado aqui, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão, porque vivemos no tempo onde há maior engano. Irmão, não é isso. Hoje é o tempo de maior engano que nós temos. E você não pensa assim, porque existe uma escritura dentro da Bíblia que fala assim, ó, se possível, enganaria os eleitos, né? Se possível, mas não é possível enganar os eleitos. Agora, você deve levar isso para casa e pensar, por que o eleito não é enganado? É muito bonita essa frase, né? Se possível, enganaria o eleito, mas o eleito não pode ser enganado. Está muito decorado já isso. Agora, você já pensou, por que ele não pode ser enganado? Aí está o ponto, né? E o irmão Brana vai usar uma expressão aqui na mensagem, quem é Melquisedeque? Agora nós encontramos no princípio seus atributos. Agora você estava com ele então. Então é quando o livro da vida aparece. Olha só, você está desde o princípio. Antes do princípio você está com ele. Mas ele vai falar assim, então é quando o livro da vida aparece. Agora, lemos aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que a besta que vem sobre a terra nestes últimos dias enganará a todos que estão na terra. Olha só a expressão que o irmão Brana falou. Primeiro ele te levou lá para a eternidade, junto com Deus, e agora ele diz assim,
Ele volta para a terra e vai dizer uma expressão que está dentro da Bíblia. Ele vai dizer: a besta que vem sobre a terra, nesses últimos dias enganará todas as pessoas na terra, cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Então você sabe que existem milhares e milhares de pessoas que vão ser enganadas pela besta. O que estamos falando? De engano. Irmão, isso é milhares e milhares. E ele vai reforçar isso, porque eu quero que você entenda que estamos falando sobre um assunto importantíssimo: engano. E você pensa que, irmão, esse engano eu não vou cometer. Você sabe daquela historinha assim, das pedrinhas pequenas que você bate, tropeça e cai? Existem muitos enganos que as pessoas vão pensar que são cristãos e por pequenininhas pedrinhas vão perder a sua salvação. Eu quero ser muito claro nisso para você entender o que eu estou falando. Ele vai dizer assim, assim, por meio de um processo, olha só, olha a informação, primeiro é uma informação. Assim, pelo meio de um processo psicológico, da psicologia, as pessoas se tornam completamente incrédulas. Ele está falando do que você vai escutar da palavra. Assim foram feitos por meio de um processo chamado menticídio. É a mente que vai entrar em suicídio. Não é que a pessoa morre, que vai entrar em suicídio. É a mente que entra em suicídio. Ele está explicando uma informação assim, irmão. Eu creio numa mentira. O que vai acontecer para mim? Eu vou morrer. Porque você creu naquela mentira. Você usa a tua mente para entrar em uma mente que vai entrar nesse processo e não vai aceitar mais a verdade. Vou chegar lá para você entender. E o apóstolo Paulo, ele vai usar agora a escritura. E o apóstolo Paulo nos dá razão para a sua mente ser entregue a uma mente repróbria. Repróbria quer dizer que é uma mente que não aceita a verdade. E eu quero usar essa escritura para a gente entender o que a Bíblia fala, para a gente não ter dificuldade com isso. Ali ele está explicando que a tua mente entra num sistema que você não aceita mais a verdade. Mas por que você não aceita mais a verdade? Por que as pessoas não aceitam mais a verdade? Porque ela está fazendo alguma coisa para não aceitar mais a verdade. E Paulo vai explicar isso. Olha só o que ele vai dizer. Se você quer acompanhar ou chega em casa, você pode ler. Romanos 1, verso 21. Escute o que ele vai dizer. Porquanto, tendo conhecido Deus. Olha só, essas pessoas conheceram Deus. O que ele quer conhecer Deus? Conhecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Compreenderam? Compreenderam o que estava sendo escrito, porque ninguém aqui tem dificuldade de entender as palavras, né? Se eu falo que é triste, você sabe o que é triste, né? Se eu falo que é alegria, você sabe o que é alegria, né? Agora, vê se você não entende essa frase. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus. Então, eles não deram glória, não reconheceram Deus como Deus. Ficou difícil? Está super simples, né? E ele vai dizer assim: nem lhe deram graças. Antes, o seu discurso desvaneceu, em seu coração insensato se obscureceu. Então, eles não querem saber de Deus nada. Eles querem viver essa condição desse mundo. Por isso que Jesus fala assim, que a riqueza é um Deus. Para você viver nesse mundo, você precisa de finanças. E finanças é um Deus. Se você começar a querer finanças e viver pensando nisso e se trancar nisso, você é um prisioneiro do Deus Mamon. Da própria Escritura está aí. E isso é o maior cuidado. Afasta as pessoas de Deus. Agora escute bem que eu vou usar o versículo 28. Olha só o que ele fala. Preste bem atenção. Parece um jornal de hoje. E como eles não se importam de ter conhecido Deus, eles não se importam de conhecer Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus, você não quer aceitar Deus? Então vai entrar um sentimento perverso, porque vocês querem, não porque Deus quer.
Deus quer libertar eles desse Deus Mamon. E eles querem isso. Então vai entrar uma coisa perversa neles. Eles mesmos buscando e vão ser perversos. Olha o que Paulo está falando sobre isso. Um sentimento perverso para fazer as coisas que não convém. Preste bem atenção. Você é um cristão mesmo? Você está meditando na palavra? Você está lendo o que Deus está dizendo para esse tempo? Então escute bem o que Paulo está falando e o que ele está dizendo dessas pessoas. Então você tem que ter um discernimento. Assim, irmão, então eu tenho que ver o que tem nas pessoas. Você tem que ver que tipo de espírito está naquela pessoa. Porque se você é um bom cristão, você discerne o espírito que está naquela pessoa. Você não pode ser enganado, porque você... Será que um filho escolhido de Deus vai ser enganado pelas ações das pessoas? Pense nisso. É como eu dizer assim, será que João Batista se enganou dos fariseus? Será que Jesus Cristo se enganou dos fariseus? Será que um cristão hoje cheio do Espírito Santo, realmente reconhecido, maduro, vai ser enganado por um sistema? Engolido pelas pessoas? Irmão, seria muita criancice. Olha o que estou falando aqui. E Paulo está explicando isso. Ele vai dizer assim, estão cheios de toda iniquidade. Iniquidade, você sabe o que é iniquidade? O irmão Brana fala que iniquidade é pecado. Iniquidade é aquilo que você sabe que é certo e não faz. Isso é iniquidade. Se eu não soubesse, não é iniquidade. Mas quando eu sei e estou fazendo. Então estou fazendo contra, isso é iniquidade. Então ele está dizendo o tipo de espírito que está produzindo isso. Ele está dando uma fórmula, irmão. Uma fórmula perfeita para você descobrir se a pessoa ama Deus. Olha só. Ele vai dizer assim, iniquidade. Ele vai dizer fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Daí você pega essas palavras todas e você diz, meu Deus do céu. A gente teria que ter um culto falando de cada palavra para você entender como trabalha dentro das pessoas. Mas se você for um pouquinho, você pode chegar em casa e meditar sobre esse assunto. Olha só. Sendo murmuradores. Cristão não é murmurador, de maneira nenhuma. Já pensou? Se um cristão é murmurador, tem alguma coisa errada nele. Tem algum problema. Ou ele está sendo mal instruído, ou ele foi mal ensinado. Ele não pode ser murmurador. Cristão nunca nasceu para ser murmurador. O Espírito Santo dele, será que faria murmurar ele? Pense nisso também. Olha só, que ele vai dizer aqui, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Poxa, aborrecedores de Deus. Injuriadores, soberbos. Sabe o que é soberbo, né? Soberbos, presunçosos, presume coisas assim, isso aí vai acontecer, esse mal vai chegar. Presunçosos, inventores de quê? De males. Se ele fosse inventores de bem, não, eles são inventores de males. Desobedientes, olha só que eles são desobedientes a pais e mães. Irmão, não se confunda com isso. Você acha que... o que está ali dentro daquela pessoa? Um espírito que gera isso. O que você faz? Você deve orar contra um espírito que está errado. Você dá liberdade para isso? É um problema sério. Você pode... você está ajudando? Não tem problema. Mas o que eu quero mostrar para você é que você não concorda com isso. No teu coração não pode concordar com isso. Porque você será contra Deus. Será que Deus concorda com todas essas maldades que está acontecendo aí fora? Não concorda. Então você tem que ter o mesmo pensamento de Deus, tem que ser longânimo, tem que ser bom, mas você tem que saber o que está acontecendo. Se você é enganado vendo, você não tem discernimento e nem habilidade de poder orar. Você não pode ser enganado. É um tempo enganoso. Por isso que eu estou falando sobre isso. Olha só o que ele vai dizer. Sendo murmuradores, detratores, ele vai dizer desobediente a pai e mãe. Agora escute bem, nécios.
Nécio quer dizer que não crê, né? Infiéis nos contratos, sem afeições naturais. A afeição natural é aquilo assim, ó, que faz parte da família, que faz parte dos irmãos, que faz isso. Ele não tem essa afeição. Se ele puder dar um nó, ele vai dar um nó. Para você entender, né? Se ele puder, vou usar outra expressão melhor para você entender. Se ele puder enganar, ele vai enganar. Se ele puder mentir, ele vai mentir. Olha só o que ele vai fazer. Irreconciliáveis. Você usou a última palavra aqui? Olha só essa palavra que o Paulo vai dizer. Irreconciliável. Você percebeu que existe um estágio, né? Vai vindo, daí ele vai chegar assim, esse tipo de pessoa não dá mais para se reconciliar. Você pensa que a Bíblia é fácil nesse sentido? Olha aqui. Sem misericórdia. Daí, Paulo agora está falando assim, ó, essa pessoa não se reconcilia, ele não tem misericórdia. Como vai ter misericórdia? Se tiver misericórdia, ele vai ser reconciliado. E ele não tem misericórdia. E olha só, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, os tais coisas que praticam. Não somente a fase, mas também consente aos que a fazem. Será que Paulo foi duro? Foi duro, né? E o que é isso aí? Por eles não adorar, não amar a Deus. Agora você sabe qual é o sintoma? Daqueles que não adoram a Deus? Daqueles que não aceitam a Deus? E querem o Deus mamão na sua vida, no seu coração? Eles estão sendo enganados. Mas eles vão entrando num estágio. Chega no final do estágio, esses não se reconciliam mais. Você começou a entender? É como se fosse um estágio, irmão. Deus é para cá, eu quero para lá. Daí eu vou, chego aqui. Nesses estágios aqui finais, você não tem mais volta. Aqui está o problema. Porque eles amaram mais a criatura que a Deus. Olha aqui. Vamos um pouquinho para frente. A mensagem é: como posso superar? Nós vemos esta era que estamos vivendo. É uma das maiores eras de todas as eras. É a nossa era, é a era maior de todas as eras. Não maior de tamanho, maior de problemas, de engano. É o que o irmão está falando. Esta era da igreja de Laodiceia é a maior de todas as eras da igreja, porque é o fim dos tempos, é a fusão da eternidade. Você entende? A nossa era é assim, ó, vai chegar aqui e aqueles que vão para a eternidade vão entrar nessa era. Por isso que é uma fundição. Ela vai estar aqui e no mesmo tempo, de repente, você está entrando para a eternidade. E ele vai continuar dizendo isso, olha só. Então, é a maior era pecaminosa. Agora você diz, irmão Branda, por que ela é pecaminosa? Há mais pecado nesta era do que nunca. Em todo o tempo de eras, essa era a mais pecaminosa que tem. E é muito mais difícil lutar contra os poderes de Satanás do que em qualquer era. Olha, agora você está entendendo. Essa era, Satanás tomou tudo. Agora você começa a pensar nisso, né? Você já fez uma pergunta a você assim, será que você não está se enganando? Você não já pensou assim, chegar assim, ó, pensar assim, ó, será que eu não estou me enganando? Você já pensou sobre isso? Então vamos um pouquinho para frente. Só usei isso para você pensar um pouco. Vê, aqui atrás, no primeiro tempo, um cristão poderia, por a sua profissão, e pertencer a Cristo, e ser decapitado. Ele está dizendo assim, ó, tempos passados, na época de Paulo, você dizia assim, eu sou um cristão. Você, perdia a cabeça e ia para casa. Coisa melhor que tem. Cortou a cabeça, foi embora. Foi lá, o leão comeu, foi embora. Estou em casa, já entro em casa direto. Coisa boa, né? Mas aqui não é assim. Aí que como era um problema. Aqui eu tomo a decisão, um tiro, foi embora. Que situação, né? João Batista perdeu a cabeça, foi embora.
Você entende isso? Olha só. É isso que o irmão Branham está falando. Vi aqui atrás, no primeiro tempo, um cristão poderia, por a sua profissão e pertencer a Cristo, ser decapitado por causa disso, e ele poderia ser morto e livrar de sua miséria e ir em encontro a Deus rapidamente. É uma miséria, o que o irmão Branham fala, está certo. Esse mundo é uma miséria, irmão, em relação para onde que a gente vai. Mas a gente tem umas atrações com esse mundo, né? A gente é meio grudado, pegajoso com esse mundo. Mas agora o inimigo entrou em nome da igreja. Agora percebe uma coisa aqui. O inimigo entrou, Satanás, dentro da igreja e fala assim, em nome da igreja. Ele não vai dizer assim, em nome de Satanás. Ele não vai dizer isso. Em nome da igreja. Por isso que um cristão revelado, ele sabe disso. E por isso que muitos que estão sentados aqui escutam isso e não acreditam que um sistema denominacional vai levar os seus parentes ao inferno. Não acredito? Ou você acredita? Se você acreditasse, você estaria dobrando o joelho quanto tempo na sua vida? Quanto tempo você estaria olhando para os seus filhos? Pense nisso, irmão. Analise esse ponto fundamental, porque a Escritura não vai levar ninguém, porque nós lemos aqui, aqueles que foram enganados pela besta, todos eles já não estão escritos no livro da vida, todos eles vão para o inferno. Isso não é uma brincadeira. E eu posso pegar a Escritura e sentar com você aqui, ficar a tarde toda meditando sobre as Escrituras da mensagem. Por isso eu quero que você entenda, o que nós estamos fazendo pelos nossos entes, pelos nossos irmãos, é aí que vai varrer o problema, vai varrer. Deus tem que colocar um sentimento dentro de nós para quebrar nós mesmos, essa é a verdade. Eu queria falar isso num culto, talvez eu volte num culto de domingo para falar isso, para você entender o que está acontecendo. Olha só o que ele vai dizer aqui, em nome da igreja. Então é tão enganoso, né? Em nome da igreja, é tão enganoso, verdade, Satanás está no meio produzindo isso. Cristo diz assim, os dois, olha só que ele usou, Cristo diz assim, os dois espíritos estariam tão próximos nos últimos dias, a ponto de enganar os próprios eleitos, se fosse possível. Olhe, vê, lembre-se, Cristo falou de um povo eleito para os últimos dias, vê, iria enganar o próprio eleito, se fosse possível. Tão perto, daí ele fala assim, tão perto. Será que não está tão perto, irmão? Eu quero ler uma escritura para você. Você quer acompanhar? Marcos 16, versículo 13, capítulo 3. É a mesma escritura que o irmão Bruno usou. Interessante isso, sabe por que ele usou isso, irmão? Para dar uma definição, qual é o tempo que estamos vivendo. E ele usa a escritura porque Jesus vai falar isso. Olhe bem que eu vou te dizer para você, preste bem atenção. A mesma coisa que os discípulos lá no passado queriam saber, nós também acho que queremos saber também, não é? É o mesmo princípio, olha só. E assentado ele no monte da oliveira, de frente ao templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Eles não perguntaram lá fora, não, eles perguntaram em particular. E o que lhe perguntaram? Diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Olha só, a pergunta deles é exata. Que dia vai ser essas coisas? E quando vai se cumprir? Será que Jesus se escusou? Não se escusou. Jesus poderia dizer, não, isso aí não é por esse momento. Isso aí não pertence a mim. Mas ele não se escusou. Ele vai dizer aqui, Jesus respondendo, começou a dizer, olhai, que ninguém vos engane. Essa é a primeira coisa que ele fala. Ele vai dizer assim para vocês assim, olhe para vocês, que ninguém vos engane. Será que a gente está preparado com essa condição de saber o que é certo para não ser enganado? Como eu vou saber se estou certo ou errado para eu não ser enganado? Ou ser enganado pelo Arantes, ou ser enganado pelo outro pastor, ou ser enganado para isso.
Você percebeu o que eu estou falando? Eu usei o meu nome só para você ter uma ideia do que estou falando. Você não pode permitir ser enganado, porque senão vai gerar um problema. É a primeira coisa que Jesus diz. E olha o que ele vai dizer. Porque muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo. Aqui ele está querendo dizer assim, ó, eu sou o ungido, eu vim em nome de Jesus, eu sou o ungido. É isso que Jesus está falando. Está cheio, né? Está cheio. Está cheio de homens que querem engrandecer o seu nome dentro da mensagem. E um dia vocês vão ver esses homens baixar a cabeça e perder os seus créditos. Como eu posso me crescer dentro da mensagem? Isso aqui é importante você saber. Então você já sabe. Busque na palavra, ore a Deus para não ser o quê? Enganado. Agora escute o que ele vai continuar dizendo. Porque muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Agora perceba aqui no 7. E quando ouvides de guerra, rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o quê? Que ele fala aqui? Será o fim. Você percebeu? Guerras e rumores de guerra são duas coisas que ele está falando, Jesus está falando. Vai dizer assim, ó, não se preocupeis, não será, não é esse momento, não será o fim. Daí ele vai dizer aqui, ó, ele bota um ponto e continua de novo. Ele vai dizer: porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fomes. Daí ele bota e tribulação. Isso aqui, tribulação aqui, não é a grande tribulação. Você entendeu? Porque senão Jesus botaria assim, a grande tribulação. Não, tribulação. Tribulação é um símbolo assim, irmão, para você entender. Tribulação é como se fosse alguma coisa que está te esmagando. Você está passando um processo de provas e luta e está te apertando. Isso é tribulação. E Jesus está dizendo, isso aqui não é a grande tribulação, isso aqui é tribulação. E ele vai continuar dizendo assim, ó, estas coisas são princípios das dores. Como é que está aí? Você está acompanhando algum jornal, a internet? Não é guerra, rumores de guerra, países contra o outro, assim, pouco tempo terremoto. Você está percebendo aqui? O que ele está dizendo que é? Princípios das dores. Mas ele falou uma coisa antes: não deixe ninguém vos enganar. Você está vendo o que está acontecendo agora. Princípio de dores. E olha que ele vai continuar: mas olhai por vós mesmo. Jesus está dizendo, olha para você mesmo. Ele vai dizer: porque vos entregarão. Aqui tem duas coisas importantes que ele usou: concílio e sinagoga. Ele usou duas coisas: concílio em relação a gentios e sinagoga em relação aos judeus. Interessante isso que ele fez. Ele vai dizer assim: estas coisas, concílios, tá? Sereis açoitados, sereis apresentado perante aos reis por amor a mim, para lhe servir de testemunha, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todos a gente. Você percebeu? Esse evangelho tem que ser pregado. A maior maneira de foi sido pregado esse evangelho foi pelo quê? Pela internet. A internet está atingindo tudo. E o evangelho está sendo pregado. Isso aí pode ser. Para dizer, nós atingimos a África, com alguns irmãos lá. Nós atingimos tal lugar. Por que foi atingido? Por causa da internet. Vai chegando a filhos de Deus, vai chegando a outros irmãos. E isso é o que está acontecendo. Então, tem que atingir. E isso é a Escritura. Por que eu estou falando isso, irmão? Se não cumpre a Escritura, Deus não é verdadeiro. Então, tudo que estou lendo aqui tem que se cumprir para ser verdade. E você começa a entender o que está acontecendo aqui, você vai ser preso. Olha só que eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Um exemplo para você. A hora que entrar um decreto que vai fechar isso aqui,
Se a gente se reunir aqui e alguém ligar ali, quem vai ser preso? Quem que eles vão levar? A liderança. Porque a liderança vai dizer, nós se reunimos, não, eu me chamei, eles se reuniram e eu sou o culpado, vocês me levam. Ou vou fazer o contrário, não, leve o povo, eu não tenho culpa, eles que quiseram. Você entendeu? Sempre será a liderança. Isso sempre você vai entender. Sempre será a liderança que vai ser espancado, vão rir lá na graça. O que você está falando desse Jesus aí? Já sei até o padrão que vai ser. Eu vivi militarmente e eu sei o que é isso. Então eu posso dizer o que eles vão fazer. Então, mas não é isso. Só que Deus deixou uma coisa interessante. Vocês não se preocupem. Ele vai usar uma expressão aqui, olha só. Quando, pois, vos considerar a vós entregue, não estáis solícitos de antemão, pelo que haver de dizer, em premeditais. Assim, será que eu vou ter que falar lá? Quando chegar lá na delegacia, que eles me pegaram, o que eu vou falar? Ele diz assim, não se preocupe, fique quieto. Deixe Deus falar. E é essa expressão que Jesus está usando aqui, ó. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Pelo que, a vez de dizer, nem prediteis mais o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que estáis falais, mas o Espírito Santo. Você percebeu aqui? Quem está falando agora é o Espírito Santo. Você diz assim, aonde viu isso? Paulo, quando estava na frente do rei, quando ele começou a falar da condição que estava acontecendo, quem estava falando na boca de Paulo? Era o próprio Deus. Daí o rei falava assim, Paulo, as muitas letras de tal, dele falou, quase me convencesse. Já pensasse? Olha só, o próprio rei falou assim, quase me convencesse a ser um cristão, Paulo. Só que ele está pensando que ele está falando para Paulo. Ele não sabe que é o Deus vivo que está em Paulo. Você entendeu como o Jesus está explicando a essa condição a nós? Por isso que ele vai dizer assim, olha só o que vai acontecer depois. Eu quero explicar isso para você. Você poderia ler até, quando chegar em casa, todo esse versículo do Marcos 3. Mas ele vai dizer assim, ó, e os irmãos entregarão à morte os irmãos. Irmão, dentro do nosso meio vai ter gente entregando. Daí ele vai dizer assim, ó, e o pai e os filhos levantarão os filhos contra os pais, e os pais os farão morrer, e sereis odiados. Olha só que esse é o ponto, e sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Isso aqui é a fórmula que você começa a entender o que acontece. Por isso, irmão, que primeira coisa, você não pode ser enganado. Você tem que lutar, pedir a Deus misericórdia, pedir para Ele e poder abrir teu entendimento, porque Ele dá para você nunca ser enganado. Porque se você for enganado, você vai cair em outra linha. Escuta aqui, ó, vamos ler esse pedacinho. Ele vai dizer assim, ó, casamento e divórcio. Escute o que ele vai dizer. O aumento da beleza das mulheres está mostrando o tempo do engano. Por que ele usou essa expressão, irmão? Cada vez as mulheres mais belas é o tempo do engano. Você sabe por quê? Vamos escutar o irmão Branham. Quando uma igreja parecia mais bonita do que hoje, tudo está apresentando grandes edifícios finos de milhões de dólares, né? Milhões daquilo. Você não vê? Ele bota pontinho, engano. Igrejas poderosas, grandes, daí ele fala assim, engano. Ele está apontando as mulheres porque é a era da mulher, irmão. Cada vez as mulheres são mais bonitas. Você quer pegar uma coisa? Quer ver história? Você pega lá, na época dos Estados Unidos, a mulher mais bonita que tinha nos Estados Unidos. Você pode procurar.
Você não vai encontrar tão feia que era hoje uma moça. Aquela era a mulher mais bonita dos Estados Unidos naquela época. Se você pegar aquela mulher e pegar aqui, você botar aqui e pegar as meninas mais feias que tiver, botar nesse lado aqui, não vai ser igual a ela. Porque a era foi produzindo isso. E esse é o tempo disso. E eu vou chegar um pouquinho para você entender. Portanto, quanto melhor a aparência da igreja, melhor será o engano. Olha só. Quanto mais a aparência da igreja, melhor será o engano. Assim como a mulher, moldada por Satanás para enganar. Se não fosse uma questão de aparência, olha só o que o irmão Branco vai dizer. Se não fosse uma questão de aparência, todos nós iríamos pelo caráter. Sabe o que ele está explicando aqui, irmão? Ele está explicando isso aqui, está dizendo assim, ó, você está casando por quê? É porque é casamento e divórcio? Está casando por quê? Pela aparência? E não foi pelo caráter? E se não fosse por aparência, só tem uma coisa que você vai pegar, caráter. É isso que ele está explicando. Se você vai numa igreja, a igreja tem que ser bonita, grande, não sei o que, formosa, para eu estar lá. Você está procurando o quê? Caráter ou beleza? Você começa a entender o que ele está dizendo? Ele está explicando bem isso. Portanto, a aparência existente para enganar. Ele está colocando que a aparência, está explicando das mulheres, é para enganar. Ai, irmão, não pode isso. Quem é o autor da beleza? Você sabe? Satanás. É Satanás. Ele queria fazer um reino mais belo do que Jesus. É Satanás. Quem produziu isso? Quem desenhou isso? Sabe quem foi? A mulher? Leia na mensagem. Depois você fale comigo. Portanto, a aparência, olha só, a aparência que existe para enganar é uma armadilha. Não procure uma beleza superficial, mas procure uma personagem que reflita uma vida externa em seu interior. Ele está falando, porque está falando de casamento, ele está dizendo assim, você procura uma pessoa que realmente reflita a imagem de Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Agora escute bem o que ele vai dizer aqui, ó. De novo, casamento e divórcio. Ele vai dizer, não é bonito, mas o caráter. Deus olha para o caráter. Não é bonito, mas é o caráter. Deus olha para o caráter. O homem olha para a beleza natural. O homem olha para a beleza natural. E é enganoso. Olha só. Ele já apontou o homem. E o homem olha. Indiferente do que for, o homem olha. Tem duas coisas que eu quero falar para você. A mulher gosta de ser vista. Já que estamos aqui em pessoas mais adultas, a mulher gosta de ser vista. O homem gosta de olhar. Por que no Bruno tem um crucifixo ali no vidrinho do carro? Por quê? Porque quando eu olhava para lá, ele olhava para cá. Tem muitos homens que você pego, eu não fiz isso, mas consumou no coração. Nem chegou a tocar naquela mulher, mas consumou no coração. Vai ser pego. E não se engana, porque hoje não é como antigamente, tinha que ter uma consumação. Hoje, se você desejar, você já está em pecado, na hora, e você está preso ali. Está pensando que isso aí é brincadeira? Por isso que o Espírito Santo veio para entrar no nosso coração. Por isso que o irmão Branco está ensinando uma fórmula para os homens. Não olhe para aquilo, olhe para o crucifixo, o que Jesus fez por você. Ficou difícil, Arante. Vai ficar difícil quando outros homens se deparar lá e forem ficar desejando, né? Tem um monte de homem que ficou desejando. Vou dar exemplo para você, que vão para dentro do banheiro entendeu? E desejam. Então pegou. Isso não é brincadeira não, irmão. Que eu estou falando, isso aqui é pura palavra de Deus. E olha só o que ele vai dizer, aparência, né? Ele vai dizer assim, ó. Uma mulher, e ela não usa a maneira certa, é uma maldição para ela. Ela mesmo é a maldição para ela. Sabia? A mulher que não anda no padrão, ela mesma é a maldição para ela. Interessante isso, né? Por isso que o irmão Bruno fala assim, uma mulher leva mais gente ao inferno que todos os bares da cidade.
Você percebeu? Porque você foi lá beber, não vai te levar para o inferno. Está errado, mas você não vai para o inferno por causa disso. Vai quando você quer desejar. Olha aqui. E ele vai abrir outra coisa aqui. Ele vai dizer assim, ó. Uma linda mulher, se ela não usar da maneira certa, é uma maldição para ela. Isso vai mandá-la para o inferno mais rápido do que qualquer outra coisa que eu conheça. Se ela apenas ela poderia ser bonita, claro, contando que ela fique com o marido e faça o que é certo, e isto é ótimo e elegante, mas ela pode tomar a mesma coisa, como ela pode enganar com isso, pois foi dado a ela fazer isto. Já pensasse o que o irmão Bruno está falando? O irmão Bruno está falando assim, ó, foi dada a ela fazer isso. Olha, irmão, olha só aqui, vamos aproveitar e vamos terminar essa estrutura só para você entender, para você não sair aqui com dificuldade de aprender isso. Olha só, novamente no livro de Marcos 3, vemos o mesmo desenrolar. As palavras de Jesus nos alertam sobre esse tempo de engano. E quando ele está sentado no Monte da Oliveira, de frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular: diga-me, quando serão essas coisas? Qual será o sinal de quando todas essas coisas se cumprir? E Jesus disse, começou: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. De novo ele falando, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos, irmão. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar, está cheio de pastor dentro da mensagem que estão enganando a igreja. Não é pouco, não dá nem para contar na mão. É muito, irmão, é muito. Eles não pregam a verdade e não têm coragem de pregar a verdade. Porque se pregar a verdade, eles saem do púlpito. Aqui está o problema. Você entende? É a tristeza. Observe. Principalmente, característica não vai ser a guerra ou terremoto, mas principalmente a característica desta era é engano. Você entendeu? Ah, você está vendo terremoto? Você está vendo isso? Não. O que Deus está dizendo para você, através de Jesus Cristo, está dizendo assim, você vai ser pego pelo engano. Temos que cuidar, é o engano. Vai, irmão. Se lembra aquela brincadeira que eu fiz aqui? Ah, ele tem orelhinha compridinha, branquinha. Ele tem olhos vermelhinhos. Ele pula. Daí, o que você se inclinou? Falou assim, toda a igreja falou assim, é o coelho. Não, daí eu falei assim, ele late. Não era o coelho. Você percebeu? Isso é o engano. Satanás usa dessa mesma estratégia. Ele vai dizer que Cristo é bom, ele vai mostrar isso, mas vai chegar no final do tempo e dizer, não, isso não precisa para esse tempo, é para outro tempo. É a estratégia dele. E agora, se a gente não saber como ele luta, como é que vamos nos proteger? Você entendeu? Olha aqui, vamos pegar essa. Ele vai dizer assim, o filtro do homem pensante, ou o filtro do homem que pensa, né? É o filtro do homem que pensa. O irmão Bonana pegou essa mensagem, sabe por quê, né? Porque ele pegou uma carteira de cigarro e estava ali, o filtro do homem que pensa, o sabor do homem que... Já vai chegar aqui, eu vou mostrar para ele vai falar essa questão. Ele pegou de uma carteira de cigarro e fez uma pregação. Olha só o que ele vai dizer. Enquanto eu estava lá, olhando para ele e pensando em como era enganoso, a questão veio a mim e eu me inclinei para trás. Olhei para a mochila novamente e eu pude apenas aparência que algo me disse. Mas, slogan é como fosse um quadro, né? Acho que é isso, né? Se eu não estou enganado. É como fosse uma imagem de alguma coisa, né? Um slogan. Eu olhei e ele falou, slogan, está certo, o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Olha só, o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma.
ocorreu que esse engano também no reino natural, no tabaco, é algo da ordem da igreja de hoje. Veja, ele está explicando que o mesmo engano que eles usaram, irmão, eu vou explicar isso aí para você, senão você não vai entender. Antigamente, o cigarro era status. Cavalo, não sei do que, tem um cavalo, né, todo branquinho correndo, e o status daquele homem assim, ó, fumando, com aquela aparência bonita, né? Isso era status. Então, eles criaram uma imagem, um slogan sobre tudo isso, e as pessoas, as moças só queriam um homem fumante, que puxava o cigarro assim, fazia aquela imagem, aquela postura, né? Era isso. E tinha cigarro tal. Se você sabe o que eu estou falando, é verdade, você sabe disso. Foi dessa maneira que Satanás trabalhou para as pessoas fumar. Hoje não, hoje teve uma mudança, foi diminuído, mas pode ver, o impacto foi tão grande que tem muita gente ainda que fuma. Por quê? Associou em sua mente que aquilo ali era maravilhoso, que dava status, que era bonito, que era prazeroso. Criou dentro da mente. E para tirar isso da mente, irmão, vai longe. E é isso que o irmão Branham está ensinando nessa questão, que ele vai dizer. E agora, na ordem da igreja de hoje, veja, um engano. Isso aconteceu até que o mundo inteiro se tornou uma grande decepção sobre o que realmente é verdadeiro e o que é certo. Na própria estrutura da igreja, eles não sabem mais nem o que é o verdadeiro, o que é certo. Olha só, falar que você tem o Espírito Santo falando em língua, isso é uma mentira. Está ali dentro da Escritura, claro, purinho. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é a verdade. Eles pegam o título e está aqui, colocam aqui. Não é verdade. Já pensou? E isso eles vão levando. Eles não vão mudar, porque senão vai quebrar a igreja deles. Como eles vão dizer assim, não, isso aí está errado, ninguém vai querer mais. Então eles vão abrindo. E é isso que o irmão Branham está falando sobre essa questão. Ele vai dizer assim, ó, decepção sobre o que realmente é verdade, o que é certo. Veja, mesmo na questão política, mesmo na questão social, na escola, em tudo forma-se um engano. Você entendeu agora? Que eu vou te mostrar uma coisa muito... É engraçado, irmão. Não me leve a mal, hein? Mas é engraçado. Eu estou quase beirando 60. Falta mais um ano para beirar 60. Já pensaram se eu pego aqui, vou lá na inteligência artificial, me boto lá com 40, mais esticadinho, cabelinho preto, tudo, e boto lá no meu Zap. Ou boto lá no meu Face. Eu não estou fazendo uma mentira? Pense nisso, irmão. Talvez você nunca pensou desse jeito. Você será que não está fazendo uma mentira? Querendo ser uma coisa que você não é? Ou que já foi e já passou? Claro que eu posso usar aquela foto antiga para dizer assim, ó, eu era assim, né? Eu não era tão gordinho, né? Posso usar isso. Mas eu estou dizendo para a pessoa, né? Ó, era mais assim. Agora, quando eu produzo aquilo, irmão, você vê que há uma cilada, você sabe, mas você não tem tanto mal. Não, tem mal, porque de umas pequenininhas mentiras, você vai criando outras mentiras, você vai criando outras mentiras, e daqui a pouquinho você vive num mundo irreal. Está cheio de jovem dentro do sistema, vivendo o mundo irreal, eles não querem sair. Eles querem viver aquele mundo. Eles têm um nome específico, eu não sei como é que é, você que sabe, um nome tal. Eles não gostam de aparecer na foto, eles botam uma estampa assim, só para não aparecer o rosto. Eles têm um monte de coisas que eles estão trancados. Porque eles querem viver um mundo virtual e não um mundo real. Eles não conseguem conversar com as pessoas fora, mas lá na internet eles são a máquina de conversar. Você entendeu? Satanás criou um sistema virtual para enganar você, irmão. E isso é engano. Então eu quero provar para você que tome cuidado, o engano não é só dentro da palavra de Deus, como está em todo o sisteminha. Se você é espiritual, se você tem Cristo, se você tem o Espírito Santo, você vai entender isso, irmão. E eu não estou aqui querendo falar mal de ninguém, eu não quero, isso aqui é uma advertência. É uma advertência. Preste atenção nos filhos de Deus, como é que eles são. Não precisa... Leia as histórias, irmão. Histórias verdadeiras de homens e mulheres de Deus. Você teve tempo já de olhar? Leia. Quando você observa as ações deles,
E isso é importante você saber, porque Satanás vai cada vez mais imprimir. E se você não prestar atenção, você vai ser pego. Porque, olha só, se eu fosse um juiz, ele diz assim: por que você mudou a sua foto? Pensa assim: por que você mudou a sua foto? Talvez eu possa até ter a jovenzinha que se é mais adulta, né, muda a foto para ser uma moça mais com mais idade, né? Pode acontecer isso. Elas também fazem isso. Elas fazem o contrário. Quem mais faz o contrário é as pessoas mais antigas aí. Mas pode fazer também da outra forma, para se identificar. E você pode ver o que aconteceu agora há pouco tempo no jornal. Não aconteceu? Uma moça que tinha 30 e poucos anos se enganando, dizendo que tinha 12 anos, 13 anos. Agora, veja se não é infantilidade da pessoa que diz que era crente, não vou dizer que era cristã, que era crente e que aceitou isso. E estava 1 ano na casa dela. Como tu tens o quê? Pô, dá para ser enganado com aquilo? Só se você quer ser enganado. Você entendeu? Como é fácil ser enganado? As pessoas... mas se você é uma pessoa cristã, madura, você... Quê? Tu tens quanto? 12 anos dessa... não, é porque eu não tive um problema. Peraí. Vamos resolver isso aí na hora. Irmão, cristão não é tolo. É outra coisa que a gente deve aprender. O pessoal pensa que cristão é tolo, que não abre a boca para nada. Não, tu tem que ser certeiro mesmo. É assim, isso aqui é assim mesmo? Não. Corta. Tem que cortar. Se não é, você não vai comungar com a verdade. Então, se é a verdade, amém. Agora, se não for a verdade, eu não quero. É isso. Vou dizer uma coisa para você. Exercita, você que tem essa dificuldade, exercita dizer não. Mas não nessa maneira que eu falei agora, assim, não. Mas assim, eu não estou bem confortável, vou pensar, depois eu vejo, eu ligo para ti se eu quiser. Você entendeu? Olha só a expressão que mudou. Não estou bem confortável, tenho que pensar, tenho que analisar, vou falar com meu pai, vou falar com a minha mãe, ou vou falar com a minha esposa, mas daí você fala, né? Você já fala, senão fica feio para ti, né? Então é nessa condição, eu estou te explicando fórmula para você aprender. Mas se não der, é assim, não. Pronto. Por quê? O não é não. É a mesma coisa que no sul. O tu é tu. A gente tem que ser você, irmã Arantes. Você entendeu? Né? Nós não falamos tu. Daí vemos assim, não, tem que ser você. Ai, mais bonito. Você entendeu, né? Amém, né?